wants to run a play. Can they get another? Hasegawa breaking in. Played it across. Off the crossbar and in. Japan have tied it. They pulled Julie Ertz out of the center of the park, and that's when things can open up for the opponent. And it's Hasegawa who gets in between Crystal Dunn, the center back. Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e bem-vindos ao De Primeira, podcast de futebol feminino do projeto Amplitude, episódio número 20. E desde já vou convidando todos para seguir a gente nas nossas redes sociais, seja no Twitter, seja no YouTube, seja no Facebook, você vai encontrar a gente como Amplitude FC. Ouça-nos também no Spotify, Castbox e nos demais agregadores. Ouça os nossos outros podcasts do Projeto Amplitude. Essa semana tivemos La Plantilha com a penúltima rodada do Campeonato Espanhol. Também tivemos 2 toques sobre a final da Champions masculina, porque a gente também teve um jogo direto com o Bruno Bezerra falando da final da Champions feminina, que é agora domingo. Então fiquem ligados. E para falar do grupo D hoje, mais uma vez meu parceiro aí de podcast, Bruno Bezerra. Fala, Bruno, um grupo, uma das favoritas, né? Até há quem diga que não é, mas o ranking da FIFA e os desempenhos recentes dessa equipe mostram que a Inglaterra vem forte, né? Mas se apresenta aí pra gente. Falar um pouquinho desse grupo D, Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão, um grupo bem interessante. Tem essa questão da rivalidade histórica, né? Inglaterra e Escócia, inclusive se enfrentaram na última Eurocopa em 2017, voltam a se enfrentar numa Copa do Mundo, né? Primeira Copa do Mundo da seleção feminina da Escócia, um feito histórico de uma equipe que é bem interessante, muitos jogadores atuando na FA-WSL, que é a primeira divisão da Inglaterra. A Argentina, que retorna à Copa do Mundo depois de 12 anos. A última Copa do Mundo que a Argentina disputou foi em 2007. Guarda recordações não muito boas, né? Foi eliminada na primeira fase, sofreu bastante, tomou muitas goleadas e tal. E por fim o Japão. O Japão é nada mais nada menos que a atual vice-campeã do mundo, né? Tem que respeitar uma equipe com muita tradição, muita qualidade. Vamos debater um pouquinho sobre esse grupo aí, falar pontos positivos das seleções, destaques, enfim. E novamente com a gente para falar sobre o grupo D, e novamente uma honra, Rafael Alves do Planeta Futebol Feminino. Fala, Thiago. Foi um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês. De um grupo que eu tô curioso, eu tô bastante curioso, acredito que você falou, né, que há quem diga que a Inglaterra seja uma das favoritas. Eu sou uma dessas pessoas que coloca aí numa prateleira de 3 favoritos, coloca a Inglaterra no meio. Tô curioso para ver a seleção japonesa, e é uma seleção que está passando por um processo de reformulação aí, e a gente vai ver os primeiros frutos de um ciclo feito, né, desde 2016, né, com a Sako Takakura no comando, e a gente vai ver o que esse ciclo vai gerar, né. É uma seleção hoje muito controversa, né, empata jogos, perde, um futebol meio estranho, meio burocrático, mas de muito toque de bola, muita bola no chão. Dificilmente você vê a seleção japonesa dando chutão. E assim, se você pegar o histórico das últimas 2 Copas que o Japão chegou na final, o destino foi o mesmo, de uma preparação contestável, de uma primeira fase discutível, de uma fase final criticada, mas chegava numa final. Grossamente comparando, o Japão hoje poderia ser a Itália. O que a Itália é nas Copas masculinas, o Japão tem sido assim nas Copas femininas, né? E vamos ver o que esse fruto desse ciclo vai gerar. No caso da Escócia, é uma seleção que estou muito curiosa de ver numa Copa, uma seleção que, especialmente de 1 ano e meio para cá, tem demonstrado uma melhora muito grande no seu estilo de jogo, né? Talvez não muito nos resultados, que continuam melhoraram, obviamente, né? É uma seleção que tem vencido mais, obviamente ainda sofre com equipes maiores, né? Como os Estados Unidos, quando enfrentou Canadá, por exemplo, perdeu de 1-0, mas desempenhou um bom futebol. Chegou a enfrentar a Noruega na Algarve Cup, ou não, em amistoso,
em amistoso, perdeu de 3-1, mas já venceu o Brasil, já venceu a Dinamarca, que embora a Dinamarca a gente já não espera muita coisa, é uma seleção relativamente boa. Então estou curioso para ver como é que está essa seleção da Escócia, né? O time da Shirley Kerr, que é uma das responsáveis por esse crescimento de desempenho e competitividade da seleção da Escócia. E óbvio, tem a Argentina também. A Argentina não dá para esperar muita coisa, é uma seleção bem diferente, bem melhor, talvez não seria a palavra correta, mas é uma seleção melhor do que era há 12 anos, quando disputou a Copa pela primeira vez. Eu acredito que ela tome goleadas, como tomou, por exemplo, de 10-0 contra o Japão, que inclusive deve ser uma das maiores goleadas hoje, né? 10-0 só fica atrás do 10-1 da Suíça na seleção de Camarões. Não, é a maior goleada mesmo. Mas assim, vai sofrer principalmente com uma Inglaterra muito fechada, fechada não no sentido a seleção já, uma seleção muito fechada, já sabe o que fazer em campo, uma seleção que já joga junto há muito tempo. O Phil Neville melhorou ainda mais a seleção, contra um Japão, uma seleção japonesa que não vai poupar tempos para fazer gols contra a Argentina e a Escócia, né? A Argentina vai ter que enfrentar essas três. Eu não acredito que avance, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. É isso aí, como vocês puderam ver, a gente tem muita coisa para conversar, então vamos direto para a pauta. Bom, a gente vai começar aqui com a participação da Patrícia Zene, do Planeta Futebol Feminino, e ela vai puxar aqui o debate sobre a Inglaterra. Vamos lá. Fala, galera. Sobre a Inglaterra, já vou começar falando que coloco elas como uma das favoritas ao título, e não preciso nem explicar o porquê. Das 4 Copas que participaram, o resultado pior não foi menor do que as quartas de final. Em 2015, elas surpreenderam e conquistaram a medalha de bronze com uma ótima atuação no Canadá. Mas muitas coisas mudaram de lá para cá, a começar pelo técnico. Mark Sampson comandou a seleção na melhor campanha até aqui em mundiais, e seguia com boas campanhas nos amistosos e na Euro até serem eliminados na semifinal. Mas no final de 2017, depois de muitas denúncias contra racismo praticado por ele dentro da seleção, ele foi demitido pela FA. O substituto foi Phil Neville, que nunca havia treinado uma equipe de destaque, quem dirá uma seleção. No começo, ele teve a ajuda de Casey Stoney, ex-capitã da Inglaterra, mas agora ele já faz todo o trabalho sozinho. Os primeiros jogos dele foram na She Believes Cup de 2018, e ele conquistou um segundo lugar, a melhor campanha até então da Inglaterra na competição. Nesse ano, então, veio o primeiro título, depois de uma vitória contra o Brasil, empate com os Estados Unidos e a vitória em cima do Japão por 3-0, a Inglaterra conquistou a She Believes. Das jogadoras, eu vou dar destaque à defensora Lucy Bronze, às atacantes Toni Duggan, Nikita Parris e Ellen White, que aliás faz gol sempre que pode, e as jovenzinhas George Stanway e Leah Williamson. Claro, não vou esquecer da capitã Steph Hilton. E também não posso deixar de falar também da Jordan Nobbs. A meio-campista era uma das principais jogadoras, além de vice-capitã, mas sofreu uma grave lesão e vai ficar fora da Copa. Uma pena. Ela já estava lesionada durante a Copa de 2015 e agora, antes de entrar no departamento médico, estava numa boa fase. Ela iria ajudar bastante a seleção se tivesse em forma. Bom, começando pela Inglaterra de Phil Neville, que chegou na seleção em janeiro de 2018, um ex-atleta do futebol masculino, treinando uma equipe feminina, algo que não é tão estranho assim, né? Já é algo até comum em algumas seleções por aí.
É uma equipe que joga num 4-2-3-1, mas que também pode variar para um 4-3-3. Tem jogadoras de muito potencial, assim, algumas jogadoras, dá para considerar que algumas jogadoras, se não são as melhores de suas posições, são uma das melhores, mas eu vou deixar para o Rafa, convidado, falar um pouquinho. Rafa, esse elenco da Inglaterra chega forte, né? Então, cara, e tem muita opção, cara, muita opção mesmo. E se a gente for pensar bem, você pega a Jordan Nunes, ela machucou, não vai poder jogar, infelizmente, né? Jordan Nunes fazendo uma excelente temporada no Arsenal, era importantíssima na seleção, quase uma seleção do Arsenal, né? Que acho que talvez o time europeu que mais me chamou a atenção. O Lyon não chamou porque a gente já espera aquilo do Lyon, né? Mas fora o Lyon, acredito que o Arsenal foi a equipe que mais chamou a atenção nessa temporada, e a Jordan Nunes passa por isso. Então a gente tem Frank Kirby também, que faz uma temporada sensacional. E a Bright, que voltou a jogar, Lucy Bronze, que hoje certamente está nessa lista das melhores laterais do mundo, embora ela esteja jogando numa linha de 3 no Lyon. Alex Greenwood, que tem demonstrado aí bastante maturidade jogando no United, se destacou nessa campanha do United para ir para a primeira divisão, voltar, né, para a primeira divisão. Enfim, Jill Scott, Stanley, a jovem Stanley, diga-se de passagem, aparecendo bastante aí nas seleções sub-20, vem tendo bastante chance nas seleções principais. Então, a gente já disse, né, que ele precisa levar 23. Então, poucas seleções hoje, e acredito que talvez seja a única, pensando assim de cabeça, tem mais do que 2, 3, 4 opções para levar numa ficha de 23. Então, o Phil Neville, se a gente for pensar bem, ele tem 27 atletas para ele pensar para levar. O Brasil hoje tem 27 atletas? Na teoria teria, mas na cabeça do Vadão tem 27 atletas? Acho que não. A seleção norte-americana tem 27 atletas? Talvez 25, 26. A França não tem 27 atletas? Tanto é que o pessoal mais sentiu a falta foi da Lavogê e da Catotos, 2 apenas, entendeu? Então acho que a Inglaterra ela tem essa vantagem de ter um elenco de fato, como você disse no início, se não são as melhores do mundo, as posições, com certeza são uma das melhores. Isso não tem a dúvida, e o Phil vai ter uma dor de cabeça que acho que qualquer técnico queria ter hoje. Ô Bruno, e pegando esse gancho que o Rafa falou, além das grandes jogadoras, que esse cardápio, né, de opções que o Phil Neville tem, para escalar sua equipe, como que ele costuma jogar com a equipe? Qual é o modelo de jogo da equipe, Bruno? O Phil Neville ele propõe um modelo de jogo com muita aproximação das duas volantes, né? As duas volantes a Jordan Nunes é um desfalque que é bem considerável. A Jordan Nunes é muito importante nessa ligação entre defesa e o ataque que a gente comenta, né? Box to box, né? Ponta a outra da defesa pro ataque. E agora ele vai ter que contar com a Keira Walsh do Manchester City, que faz uma boa temporada também. Talvez tenha que recorrer um pouco a Jill Scott, que é uma volante que também tem qualidade no passe, mas ela é mais física, é muito alta, ela tem 1,80m. Então isso são algumas dores de cabeça que o Phil Neville tem para montar essa equipe. Mas é uma equipe que joga no 4-2-3-1 ou 4-4-1-1, né, com a Kirby fazendo muitas vezes a função de jogar atrás do atacante, né, que hoje a questão aqui, a centroavante hoje da Inglaterra ou é a Judy Taylor ou é a Ellen White. A Judy Taylor, se eu não me engano, jogou recentemente no Arsenal, e a Ellen White do Birmingham City. Então o Phil Neville ele tem essa questão, os pontos fortes dessa equipe são, como eu citei evidentemente, são essas meio campistas que saem bastante para o jogo. Essa velocidade, o time se apoia bastante nas subidas de lado de campo, seja com a Lucy Bronze, que na minha opinião, a melhor lateral direita do mundo, e a Dani Stokes, que é uma lateral esquerda do Manchester City, que também gosta de subir bastante o ataque. Tanto ela como a Greenwood são duas que sobem bastante o ataque. A Inglaterra até testou a Lucy Bronze jogando, o Phil Neville testou até a Lucy Bronze jogando como volante em alguns jogos, mas não deu tão certo assim. Rendeu muito pouco
foi bem abaixo do que se esperava, até com uma adaptação nesses amistosos. E acho que essa Inglaterra tem só os poucos problemas que essa Inglaterra tem são as jogadas de bola aérea, que às vezes é uma defesa, por mais que Stephenson seja também outra que eu colocaria no hall das principais zagueiras do mundo, né? Acho que ao lado da Wendy Renard são as dos melhores hoje no futebol feminino, a Renard e a Houghton. A Houghton não é tão alta, então às vezes ela sofre um pouco nessa marcação na bola aérea também. E eu citei já as volantes, que são bem leves, né? Enfim, essa Inglaterra tem boas perspectivas de chegar como líder desse grupo, chegar à próxima fase. Agora, o Phil Neville precisa um pouco, vamos dizer assim, de ter essa confiança. Ele tem um time nas mãos, tem um elenco fantástico. Agora, o pulso firme tem que partir dele. É a primeira experiência dele no futebol feminino, evidentemente. A gente não pode cobrar que ele vá levar essa seleção da Inglaterra a um título mundial, mas tem a faca e o queijo na mão, né? Como a gente fala popularmente, né? Jogadores de qualidade, federação que está empolgada com o crescimento dos clubes, da seleção, enfim, tem tudo para prosseguir como fazer uma campanha muito bonita e quem sabe, assim como 2015, chegar a uma semifinal, ou quem sabe chegar a uma decisão que seria incrível para essa equipe das Lionesses. E aproveitando o seu ponto, o que você falou da Fran Kirby, não tentando individualizar a análise sobre a equipe, mas para mim é uma jogadora diferenciada, né? O pessoal compara ela muito com... Eu acho até um apelido que não caiba tanto pelo estilo de jogo dela, né? De mini Messi, mas tem uma característica que o Messi tem, que ela também tem, que é jogar muito naquela entrelinha ali entre as volantes e as zagueiras, né? Ela aproveita muito bem aquele espaço, ela se cria ali e trabalha muito bem, seja infiltrando na área para tentar finalizar, seja dando assistências para as jogadoras que infiltram, ou trabalhando com a 9 pivô que da vez, né? Sendo a Taylor ou sendo a White. Ela é uma jogadora que, às vezes, ela parece que tá morta no jogo, mas é uma jogadora muito perigosa, muito letal, e é sempre bom ficar de olho, né? Bom, indo para a Escócia, que também tem algumas jogadoras ali no elenco muito interessantes e que jogam na Inglaterra, né? Bruno, Kim Little é world class? Sim. Kim Little, se não fosse os problemas que ela tem com lesão, hoje eu colocaria ela como uma das principais jogadoras do mundo. E evidentemente, ela joga muito no Arsenal, as principais peças desse time que foi campeão da FA-WSL. No Seattle Ryan também, quando estava no futebol dos Estados Unidos, fez história por lá, uma das melhores jogadoras que já passaram pela NWSL, e pela seleção ela é a referência técnica desse time, né? Eu até comentei com o Gustavo Rodrigues, mandar um abraço para ele. A gente comentou assim: vamos rolar a Kim Little num plástico bolha, vamos deixar ela tranquila, sem esforço nenhum para ela chegar a 100% na Copa do Mundo, porque a gente quer ver ela mostrando o melhor de si. Agora, uma coisa que muita gente fala que deixa até eu fico meio um pouco com raiva, esse time é Kim Little mais 10. Não, esse time tá longe de ser Kim Little mais 10, né? Então, tem jogadores assim, que a gente pode destacar, que vivem bons momentos. A Cuthbert, né, a atacante do Chelsea, que fez uma temporada excelente, né? A Emsley do Manchester City, que é uma boa ponta. A Caroline Varg, que jogou muito tempo no Liverpool, é um volante com boa qualidade com a bola nos pés. A Jennifer Pitt, que é uma defensora que tem um defensor de qualidade, né? Faz Manchester City e tem essa questão do entrosamento. A Biff é uma volante uma zagueira um pouco mais física. E eu destacaria que a defesa da Escócia ela é bem posicionada. A Biff, Beattie e a Corsi formam a dupla de
de zaga se posicionam bem, né? Tem a Lisa Evans, que eu não citei, que fez uma temporada muito boa no Arsenal, jogando de lateral direita. Com a Shelley Kerr, ela joga geralmente como ponta direita. No Arsenal, com o Joey Montemurro, ela jogou de lateral direita, até pela falta de uma jogadora nesse setor no time. E como eu citei, as características principais: a defesa, com um bom posicionamento, e as atacantes são bem móveis, né? A Kim Little joga tal qual a Kirby, nessa entrelinha, como o Thiago citou, né? Entre ataque e meio campo. E agora o ponto negativo é que é uma equipe que às vezes usa muito da pouca posse de bola, né? Que deixa às vezes você ver os jogos da Escócia e parece que a Escócia está deixando o rival jogar, né? E o que é que acontece? Às vezes a Escócia toma gols por conta disso, desse medo, às vezes, de jogar contra a equipe mais forte. Ele dá o campo para o adversário e tenta sair num contra-ataque ou numa bola parada, no caso. Essa ligação direta, né, que muitas vezes complica a seleção escocesa, porque não é uma seleção tão alta, né? Então a bola chega na Cuthbert, por exemplo, ela pega uma zagueira com estatura bem mais elevada, ela não consegue se criar com a bola no alto. Com a bola no chão é outra história. Se o time conseguir conciliar essa bola no chão, parar de utilizar esse recurso do chute direto, da ligação direta, pode ser que consiga boas coisas nesse grupo, que é um grupo, como a gente comentou anteriormente, que está bem equilibrado. Essa segunda vaga, o Japão está vamos dizer assim, tem boas chances, mas a Escócia pode surpreender. Então, citando alguns jogadores que eu vou com certeza observar nessa Copa do Mundo, a Kim Little, evidentemente, que é a grande craque desse time, a Lisa Evans também, que é muito importante, e a Jennifer Beast. Além delas, a Elisha Cuthbert, né, que grande destaque do Chelsea nessa temporada, na campanha que culminou com semifinais de Champions League, um atacante muito veloz, né? Enfim, eu tô com boas esperanças dessa Escócia nesse grupo. Acho que podem aprontar sim. Bom, eu vou chamar aqui o áudio da Patrícia Zene, do Planeta Futebol Feminino. Ela falou um pouquinho do panorama da Escócia para a Copa do Mundo. Então vamos lá. A Escócia está longe de ser uma potência do futebol feminino mundial, mas não podemos negar que elas se esforçam. Essa Copa será a primeira da história dos escoceses e elas tiveram a sorte de cair no mesmo grupo que a Inglaterra. É para ter clássico logo, não é? Mas brincadeiras à parte, é na Inglaterra onde boa parte do futebol escocês se desenvolveu, mas a metade das jogadoras regularmente convocadas atuam no país vizinho, mas o ponto positivo são todas profissionais. Para minimizar essa diferença, o governo do país anunciou no final do ano passado um fundo para pagar as jogadoras, já que algumas atuam em times amadores dentro do país e não teriam condição de se dedicarem 100% à seleção. A treinadora Shelley Kerr teve experiências interessantes antes de chegar na seleção. Ela não teve uma passagem muito boa pelo Arsenal, apesar de ter conquistado 2 vezes a FA Cup em 2013 e 2014 e o título da Conti Cup em 2013. Em 2014, depois de sair do Arsenal, ela foi treinar o Stirling University e se tornou a primeira mulher a comandar um time masculino no Reino Unido. Ela também já foi jogadora da seleção no final da década de 80 e retornou em 2007, depois de um período fora quando teve uma filha. Que, aliás, ela também joga futebol. Ainda não tá na seleção, mas quem sabe algum dia, né, com a mãe ali. Vocês sabem qual é a principal característica da seleção, conforme a própria treinadora? É resiliência. E para liderar o time novato na Copa do Mundo, destaque para Erin Cuthbert, atacante do Chelsea, Lisa Evans, também atacante do Arsenal, Jennifer Beattie, defensora do Manchester City, além da vice-capitã Kim Little do Arsenal e a capitã Rachel Corsie do Utah Royals dos Estados Unidos. O destaque durante a preparação escocesa para a Copa nesse período foi a vitória por 1-0 em cima do Brasil. Coloca lá no Google Escócia Copa do Mundo Feminina para ver os resultados. Ah, mas eu vou dar um spoiler. O gol da vitória foi da Kim Little. Não, eu não podia participar aqui sem falar dela sim. Vocês me conhecem. Rafa, esse desabrochar recente aí da Cuthbert chegou a assustar, digamos assim, você? Ou já era algo esperado dentro da Escócia e dentro da Liga Inglesa, uma jogadora que
e do nada começou a tomar conta, né, do setor ofensivo ali do Chelsea, né? Assustar não é bem a palavra, né? Mas surpreender a rapidez, né? Que foi. É uma atleta que já vinha aparecendo, e sobretudo nas seleções de base, mas quando chega no Chelsea, amigão, aí a rapidez com que ela se destaca realmente chamou bastante atenção. Ela só tem 20 anos, né? A gente pode falar com certeza que hoje ela foi uma das principais atletas do Chelsea nessa temporada. Então não sei se a palavra correta é surpreender, mas se você pensar no tempo, né? O que surpreende realmente foi o tempo que ela teve aí para se destacar no Chelsea e na seleção também. E outra, se a gente pensar, né, que a Escócia não era a mesma seleção de 2 anos atrás, por exemplo, muito também passa pela confiança da Sheffield nessa garota de 20 anos que realmente joga muito. E só uma partezinha rapidinha que eu vi o Bruno falando da Quiliro, vocês perguntaram se a Quiliro ela é world class e tudo mais. A Quiliro, além dela ter a chance de participar de uma Copa vai ter a chance de ver a Quiliro, porque ela é realmente uma das melhores atletas que hoje atuam. O Bruno falou bem em relação às lesões, mas ainda assim com as lesões ela consegue voltar em altíssimo nível e fazer o que fez com o Arsenal, que, assim também como o Bruno disse, está longe de ser Quiliro mais 10. É só ver os números da Viviane Miedema, por exemplo, enfim, Daniela Van de Donk, enfim, outras atletas que apareceram bastante no Arsenal nessa temporada. Mas sobre a Erin Cuthbert, realmente, o que surpreende é a rapidez com que ela se destaca tanto na seleção quanto no Chelsea. Rafa, em poucas palavras, a gente vai entrar na pauta do Japão mais pra frente e vai destrinchar bastante, mas você, na sua opinião, você acha que a Escócia tem punch pra tentar roubar essa segunda posição ou de Inglaterra ou de Japão? Acredito que não, mas eu tô curioso para ver como é que vai ser essa seleção, né? Tô bem curioso, mas não sei, acho que ainda é muito cedo para falar isso, ainda é muito cedo para falar que ela pode pegar uma vaga do Japão, por exemplo. Acredito que não. Quem sabe aí pode até brigar por uma terceira posição, né? Uma melhor entre as melhores terceiras. Mas hoje acho que ainda é um pouco cedo. Embora, repito, vai ser muito legal ver a Escócia, essa nova Escócia, jogar uma Copa do Mundo. É isso aí, eu também estou bastante curioso. Mas agora vamos falar um pouquinho da Argentina. A Argentina é a primeira equipe sul-americana que a gente está falando aqui após o Brasil, né? É uma equipe que como a gente acompanha um pouquinho dessas jogadoras, até algumas jogam no Brasil, jogam em ligas mais conhecidas, mas a Liga Argentina em si é uma liga que está começando a engatinhar ainda, né, Bruno? Ela está saindo do amadorismo, neste ano que eles oficializaram que a liga vai ser profissionalizada, e é uma equipe uma seleção que tem grandes talentos, mas que são jogadores que ainda não dá pra gente dizer que foram trabalhadas, foram forjadas para se tornarem jogadoras de altíssimo nível, né? Exatamente, é uma equipe que volta à Copa do Mundo depois de 12 anos e com uma nova mentalidade. Muitos jogadores dessa equipe atuam em ligas como a Liga Espanhola, que é o principal destino hoje para as jogadoras sul-americanas, argentinas, chilenas e até brasileiras, né? E é uma equipe que tem bons valores, mas coletivamente ainda carece um pouco de vamos dizer assim, um pouco de organização, um pouco de aquela questão de catimba, que a gente fala tanto dos argentinos, elas ainda não têm essa bagagem internacional. A Liga Profissional Argentina vai, a partir da próxima temporada, né? A Argentina trabalha com o calendário europeu, no caso. A partir da próxima temporada ela vai ter essa questão da profissionalização. Isso vai ser muito interessante para talvez alguns jogadores retornem ao futebol argentino, isso para os clubes, Boca, River, Independente, entre outros, vai ser muito interessante. E agora falando um pouco mais dessa Argentina em si, a equipe se classificou na repescagem para a Copa do Mundo, né? Pegou a equipe do Panamá, conseguiu uma vitória tranquila,
para seguir a sua Copa do Mundo. Terceira Copa do Mundo, jogou em 2003 e jogou em 2007. Ponto forte, com certeza, tem uma centroavante muito física, né, que é a Solly James. Jogou no Lyon, jogou no Santos, futebol chinês, e é uma centroavante de muita qualidade decisiva, né, marca muitos gols com a camisa da Argentina. Com a camisa do Santos, ela deixou muita saudade, tanto tem torcedor do Santos até hoje pedindo o retorno da Solly. Tem um meio campo que é bem velocista, né, com a La Roquette. Oi, Rafa? Torcedor de São Paulo, isso. Tem a La Roquette e a Banini, que são meio-campistas de qualidade e velocidade, criam bastante. A Bom Segundo também, que é uma jogadora que eu coloquei como uma jogadora a ser observada. Evidentemente, Banini e Solly são os dois destaques, mas tem a Matt, que é uma boa zagueira também. Enfim, essa questão dos pontos positivos que eu citei, desse meio campo que é veloz, que cria alguma coisa, fica muito prejudicado pela questão das volantes. As volantes são muito presas, são muito, vamos dizer assim, marcadoras, né? Então elas não têm essa saída de bola tão boa. Isso prejudica um pouco a seleção da Argentina contra, por exemplo, equipes mais fortes. Acompanhou os amistosos contra a Austrália, Nova Zelândia e Coreia, e a Argentina sentiu muito isso. Quando a Argentina era pressionada na saída de bola, ela perdia muito rápido. Então isso é um ponto que tem que ser corrigido até a Copa do Mundo, porque senão a equipe dificilmente passa de fase. E eu acho que, por mais que tenha bons valores, acho que a Argentina dificilmente consegue essa vaga aí pode até conseguir uma vaga na repescagem, mas eu acho bem complicado. Com certeza é uma equipe que corre bem por fora nesse grupo, né? Um grupo de bastante respeito, né? Quando a gente viu Inglaterra e Japão caindo no mesmo grupo, a gente já imaginou que, bom, as duas classificadas estão aí e provavelmente o melhor terceiro não vai sair desse grupo, né? Talvez a Escócia consiga surpreender, e a Argentina a gente não descarta, mas a gente acha muito difícil, né? Em cima do que você falou, Bruno, a Santana e a Benítez, né, que são as volantes da equipe, elas são jogadoras realmente, como você descreveu, elas ficam muito mais na base da jogada, né? Elas não saem para tentar pisar na área adversária, e aí essa incumbência de fazer os gols fica mais para jogadoras mais ofensivas, como a Solly, que você citou, La Roquette, a Banini e a Bom Segundo, né? Como a gente estava conversando em off sobre a Bom Segundo, uma jogadora que eu vejo um talento assim absurdo, uma capacidade de decidir jogos até maior do que a Banini, né, que é a jogadora mais hypada, assim, digamos assim, dessa seleção, né? Bom Segundo bate falta, ela é ambidestra, finaliza muito bem, e ela é uma jogadora que tem aquela característica mais de meia atacante, né? Só que ela não é tão veloz, então eu vejo ela deslocada pelo lado do campo, na ponta do 3 ali do meio campo, né? Cortando para dentro, eu vejo que ela perde um pouco assim do desempenho dela, fica um pouco deteriorado por esse posicionamento dela tão aberto e ter que também conter a lateral adversária, enfim. Mas é uma jogadora que me chama bastante atenção há alguns anos já. Demorou até para sair do Urquiza, né, da Argentina, agora ela tá jogando na Liga Espanhola. E queria passar pro Rafa. Rafa, o que eu percebi dessa equipe da Argentina na Copa América, principalmente nos dois enfrentamentos contra o Brasil, né, é que a gente percebe que é uma equipe organizada, é uma equipe que tem ali algum talento, mas parece que é uma equipe que não aguenta jogar mais do que 60 minutos, né, em alto nível, assim, no nível de uma seleção brasileira, que também nem é tudo isso assim, no cenário mundial, mas é uma equipe que fisicamente tá no topo, né? Então parece que esse caráter amador influencia um pouco a seleção principal da Argentina. Será que é isso mesmo? A gente tá falando de uma seleção que vai ter uma liga profissional agora, né? A gente tá falando de uma seleção que até ano passado estava fazendo usou a Copa América em 2017, ano passado nada, 2 anos, fazendo manifestação dentro de campo porque não tinham condições dignas
de atuar pela seleção. Então isso reflete, obviamente, nessa questão física. A gente viu jogos contra a Austrália, por exemplo, melhor, até contra a Coreia do Sul, isso, né? Antes dos 60 minutos, você já via atletas com muitas dificuldades de seguir em campo, embora naquele jogo o Carlos Borello tenha usado um pouco mais atletas que não são as titulares, né? Mas a gente viu essa diferença que a gente está acostumado a ver entre as grandes equipes que são intensas, né? Boa parte do jogo, boa parte do jogo inteiro e terminam inteiras ainda. A Argentina não, a Argentina segue aquele padrão de equipes inferiores, como por exemplo a Jamaica. É o que a gente já vê na Jamaica. Uma seleção que aos 20 do segundo tempo já não vai ter perna, entendeu? A Argentina é isso. Então é um reflexo do que ela teve condições para desenvolver o futebol, tanto na seleção quanto no país. É uma pena que a Argentina não tenha tantas chances assim. Seria legal a seleção sul-americana no cenário de futebol feminino, né? Não é uma pena. A Argentina, a gente olha para o grupo, né, e a gente já falando desde o começo isso, ela vai correr muito por fora. Ela é a zebra propriamente dita, né? Então seria muito legal ver a Argentina avançando e tal, mas a gente sabe que não vai acontecer porque tem todo esse processo que a gente está falando. A gente está falando de uma seleção que somente 2 anos para cá vem trabalhando, 2 anos não, 1 ano para cá, vem trabalhando melhor a questão da seleção, condições, e estão muito longe disso ainda, e uma liga que vai se profissionalizar só em 2019, né, contra seleções que já têm um futebol estabelecido. A liga japonesa, por exemplo, já tem mais de 20 anos, entendeu? A liga inglesa está crescendo, mas tem um trabalho 10 anos para cá. A Escócia aí, enfim, a gente está falando de um conjunto estilos de trabalho, né? Então fica até com dó da Argentina nesse caso. E Bruno, a equipe do José Carlos Borello, que chegou em abril de 2018, chegou já para a Copa América, né? Conseguiu implantar ali, dentro de todos os problemas que a gente já citou da liga, que chegam a ecoar na seleção, né, argentina, ele conseguiu implantar ali o seu modelo de jogo e conseguiu, dentro da América do Sul, digamos que vencer, né, conseguiu cumprir um dos objetivos principais, que era classificar a equipe para a Copa do Mundo. Mas a partir desse momento que a Argentina começou a fazer amistosos com equipes europeias, com o exemplo que o Rafa falou do amistoso contra a Coreia do Sul, você acha que meio que caiu a ficha assim na Argentina de que essa Copa é mais para ganhar uma experiência mesmo, e que as chances são pequenas, né? Até para, digamos assim, não para destruir o sonho dos torcedores da Argentina, mas para eles terem uma ciência assim, de que essa ainda não é a Copa da Argentina e que existe muito trabalho a ser feito? Sim, acho que o grupo foi um pouco cruel com a Argentina, né? Você cair com Inglaterra, que é candidata a título, Escócia, que vem no crescente, e o Japão, que tem muita tradição, foi um grupo bem mais complicado. Talvez se a Argentina pegasse um grupo, por exemplo, o grupo do Chile. O grupo do Chile, teoricamente, é acessível para você pegar a terceira vaga, né? Estados Unidos, Chile, Suécia e Tailândia. Tailândia e Chile, talvez se o Chile ganhar bem na Tailândia, pode se classificar como o melhor terceiro. Talvez se a Argentina tivesse caído num grupo desse, tivesse mais chance. Mas eu acho que depois da classificação pela repescagem, acho que ficou bem claro o objetivo da Argentina, que era participar da Copa do Mundo, independente do que acontecesse. Agora, se a classificação vier, seria um feito histórico para essa equipe. Mas a princípio vem para competir, para adquirir experiência no cenário internacional, e também a Argentina se prepara para o Pan-Americano, né? Acho que a Copa do Mundo nem é tão, vamos dizer assim, não que não seja importante, pelo contrário, mas talvez a grande chance de um título para a seleção feminina da Argentina seja nos Jogos Pan-Americanos, que são depois da Copa do Mundo. E acho que uma boa participação da Argentina, quem sabe arrancando ponto de alguém ou fazendo alguns gols, seria muito interessante para nós acompanharmos, no caso.
Rafa, Banini tem tamanho para fazer o milagre acontecer, para levar essa equipe para um mata-mata que seria histórico, ou é cedo demais, é sonhar demais? Eu acho que sonhar demais. Cedo não é, né? Porque se você for ver bem, ela já tem seus 28 anos já, né? É uma atleta diferenciada, só que a gente percebe que a seleção da Argentina ela consegue diluir melhor esses talentos aí. A gente vê a Belén Potassa também, que acho que ela tem bastante qualidade. A Florença Bonsegundo, uma atleta que eu gosto. Obviamente que a Banini é a principal atleta desse time, mas se acontecer um milagre, eu não acredito que seja somente ela responsável, né? Aí vai acontecer no último jogo ela fazer o patrão. Mas eu não acredito que ela é o ponto de desequilíbrio da seleção da Argentina, isso é um fato, né? É esse ponto de desequilíbrio. Mas até aí carregar, né, algum tipo de responsabilidade para um possível, um eventual milagre argentino, acho. Eu também acho bem complicado. Bom, e fechando o grupo D, temos o Japão, então eu vou já chamar a participação do Thiago Bontempo. Ele falou um pouquinho pra gente sobre essa seleção japonesa, como ela chega para a Copa, então vamos ouvir. Olá a todos, eu sou o Thiago Bontempo, vou falar um pouco sobre a minha expectativa para o Japão, também chamado de Nadeshiko Japan, para a Copa do Mundo Feminina. Bem, o Japão, depois de ser campeão em 2011, passou a ser respeitado no mundo do futebol feminino. De 2011 até 2013, batia de frente com qualquer seleção no mundo. Era a época em que a Sawa e a Miyama estavam na melhor fase da carreira. Mas agora é outra geração, é uma geração que demorou um pouco para aparecer, e essa troca de gerações no Japão foi um processo complicado. Já foi uma surpresa bem grande o Japão ter chegado na final na Copa passada, em 2015. O chaveamento ajudou, aliás, tanto que as fraquezas do time japonês ficaram bem evidentes naquela lavada que elas tomaram dos Estados Unidos na final. O time já estava em decadência e isso ficou ainda mais evidente quando elas não conseguiram nem se classificar na sequência para as Olimpíadas de 2016. Mas o trabalho da base vinha obtendo sempre resultados positivos, incluindo o título de Copa do Mundo Sub-17, depois Sub-20 também. A Asako Takakura, que cuidava dessas categorias de base, foi então promovida para a seleção principal para fazer essa troca de gerações. Ela é a primeira mulher a treinar a seleção principal feminina do Japão. O trabalho dela ainda não dá para dizer que colhe os melhores frutos, tanto que os resultados do Japão em torneios amistosos, como Copa Algarve e Torneio das Nações, por exemplo, não foram bons. Mas nos torneios oficiais, o Japão ganhou 2 títulos ano passado, né? Foi campeão da Copa da Ásia e medalha de ouro nos Jogos Asiáticos. Parece que a Takakura está meio que escondendo o jogo quando enfrenta seleções de elite da Europa ou das Américas, porque ela sempre muda bastante as escalações, sempre testando jogadoras novas, fazendo escalações bem experimentais mesmo. Ela não tem o menor pudor em usar esses amistosos como laboratório de fato, sem se importar com resultados. Tanto que o time hoje está muito longe de ter 11 titulares definidas. A maioria das posições ainda é um grande ponto de interrogação. As 2 convocações desse ano foram muito diferentes uma da outra. A Takakura está testando o maior número possível de jogadoras e, na minha opinião, ela não quer mostrar suas melhores armas todas de uma vez antes da Copa do Mundo. Do elenco atual, eu destaco 2 remanescentes do time campeão em 2011, que na época eram jovens promessas, mas já tinham bastante destaque. Hoje elas são os principais nomes da Nadeshiko Japan. Uma é a Saki Kumagai, zagueira que joga na França, no Lyon, que é, aliás, um dos melhores times do mundo. E a Kumagai tem sido também uma das melhores defensoras do mundo no futebol feminino. Ela é capitã do Japão, ela que comanda o sistema defensivo, tem salvado o time inúmeras vezes em momentos difíceis dentro das partidas. Ainda é uma grande dúvida quem vai jogar ao lado dela, já que todas as outras zagueiras testadas pela Takakura ainda são bem jovens e inexperientes.
Outra estrela do time é a Mana Iwabuchi, de longe a mais habilidosa e perigosa jogadora de ataque. Não é à toa que chamam ela de Manadona, por causa do estilo de jogo parecido com o Diego Maradona. Já tem quase uma década que ela está na seleção, desde 2010, e ela ainda tem só 26 anos, né? Na verdade, ela começou a se destacar ainda muito nova. Teve muitas lesões que atrapalharam a carreira dela também. Aliás, a Takakura tem meio que poupado a Iwabuchi dos últimos jogos da seleção. Em 2018 foi o ano mais produtivo da carreira dela, com 9 gols na seleção, mas em 2019 ela não jogou ainda. Então esperamos que ela chegue na Copa do Mundo em boa forma. Para terminar, uma jogadora dessa nova geração que eu gosto bastante é a Yui Hasegawa. Ela é nascida em 97, tem 22 anos, foi campeã mundial sub-17 e desde 2017 ela é convocada para a seleção principal. É a jogadora que mais me impressionou nos amistosos do Japão nesse ano e ela tem tudo para continuar sendo uma peça fundamental do time. Ela normalmente joga como meia pelo lado esquerdo, em um 4-4-2. O Japão sempre joga nessa formação desde a época do Norio Sasaki. E a Takakura não mudou o esquema tático, mas em alguns jogos ela testou um 4-2-3-1 com a Hasegawa como armadora central, fazendo aquela função de camisa 10. Enfim, a Hasegawa é uma jogadora para ficar de olho que pode fazer a diferença para o time do Japão. Eu acho que o Japão está construindo um time para o futuro. A maioria das jogadoras ainda é muito jovem, provavelmente esse time só vai atingir seu potencial na próxima Copa. A minha expectativa para agora é chegar pelo menos nas quartas de final. Então, o que vier depois disso é lucro. Rafa, a Takakura, como o Thiago Bontempo falou, ela esconde o jogo, ela brinca com essa contra-espionagem do futebol. Se isso ainda funciona no futebol feminino? É difícil afirmar que ela esteja fazendo de fato isso, mas há indícios. Acho que o Thiago ele tocou nesse ponto de uma maneira fantástica, assim, porque se a gente pegar os últimos jogos, ela mudou muito. Então, de um jogo para o outro, ela mudava 5, 6 peças, mudava o time, fazia várias configurações de jogo, fazia várias alterações durante o jogo. Então, a impressão que dá essa mesmo. O Thiago disse também uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar: é uma seleção para o futuro, tá? Muitas dessas meninas, né, ela treina hoje, passou por ela na seleção campeã de 2014, passou por ela na seleção sub-20, está agora na seleção principal. Inclusive, abro aqui um detalhe rapidinho: a Sako Takakura é a única treinadora entre homens e mulheres que há registro que conquistou títulos em todas as categorias de base nacional. Ela ganhou o Mundial Sub-17, ganhou o Sub-20, o Continental Sub-20, ganhou o Continental com a principal, e aí ela matou aí, né, como a única mulher, talvez entre os homens também, como eu disse, né, que se há registro de conquistar títulos por seleções, né, por seleção do seu país. Então, ela conhece muito dessas meninas e ela sabe, ela tem certeza. Isso é uma característica no Japão, né, de você projetar um trabalho a longo prazo, inclusive no masculino, né? Tem isso, esse DNA de projetar um trabalho a longo prazo. Ele citou algumas atletas que eu gostaria de citar também, inclusive eu queria acrescentar mais uma. Ele falou da Yui Hasegawa, é uma meia de muito também. Ela lembra muito a Yami, a maneira como ela domina a bola, como ela vê o jogo, como ela distribui. Acho muito interessante. E a Yuika Fugasawa, que é outra também muito, já não é tão jovem assim, mas também se destacou bastante nas femininas, né? Mas como a gente está falando mais das novas, né? Fica o destaque para a Hasegawa, realmente muito talentosa. Acredito que a gente vai ser legal ver ela na Copa e ver ela se destacando. E para finalizar, a gente não tem certeza de uma seleção fechada, né? As 11, quais são as 11? Mas a gente pode imaginar aí que seja uma seleção muito equilibrada, muito a posse de bola, o Japão fazendo lançamento, jogar esticada, é muito no chão, isso vem na liga inclusive.
Elas são muito pacientes em relação a isso. E também, sem a bola, pressão o tempo inteiro. Pressão alta, pressão média. Isso o tempo inteiro você sempre vê atletas fechando espaços, fazendo com que as outras equipes não tenham muitas opções de saírem jogando. E a gente vai ver o fruto desse primeiro ciclo. Ainda é cedo para cobrar algo. Não vai ser um desastre se o Japão ficar nas oitavas ou nas quartas de finais. A gente sabe, né, de ter um contexto muito claro em relação a isso. Mas eu acredito que o Japão tem uma possibilidade de surpreender nesse aspecto. Ele chega mais longe, assim como fez nas 2 últimas Copas. Esse aspecto da treinadora rodar muito as jogadoras, até para dar minutos e no pré-Copa ter várias jogadoras forjadas, né, e dentro desse contexto escolher as melhores, as mais adequadas para a Copa, é uma questão interessante, né? Ela não tem medo de testou contra as grandes equipes, né, do mundo, né, Bruno? E assim, dentro desse contexto de testar, de rodar bastante jogadoras, teve algumas derrotas com placares mais elásticos, como para a Inglaterra e para a França, mas o Japão teve um 2-2 contra os Estados Unidos, teve um 2-2 para a Alemanha, então é uma equipe que não dá para baixar a guarda, né, como a gente costuma dizer. Exatamente, a seleção japonesa conquistou resultados importantes. Esse jogo contra a Alemanha, inclusive eu assisti essa partida. O Japão contra a Alemanha, só pegando algumas estatísticas dessa partida, a Alemanha massacrou, literalmente, deu 9 chutes a gol contra só 4 do Japão. Foi meio que duas escolas com características até semelhantes de posse de bola, de passe, de pressão. E o Japão soube se posicionar muito bem contra a equipe da Alemanha, né? Não teve medo de encarar de igual para igual a Alemanha. Tanto que o destaque foi a Hasegawa, como foi citado, uma excelente jogadora. Acho que a próxima promessa do futebol japonês é a Hasegawa. Acho que ela vai, pós-Copa, vai jogar em uma grande equipe europeia e mostrar o bom futebol que ela apresenta desde do Sub-17, né? Grande jogadora. A Yokoyama também, outra ótima jogadora desse time. Enfim, esse Japão tem algumas incógnitas, mas tem uma filosofia de jogo definida, né? Que a gente observa isso com o que a treinadora tem mostrado nos últimos jogos, né? A Takakura, né? E acredito que, como o Rafa citou, se cair nas oitavas de final não seria nada do outro mundo, como cair nas quartas de final também não seria nada do outro mundo, que é uma seleção que já está se projetando para o futuro. A renovação está surgindo agora, mas acho que você colocar muitas expectativas na seleção japonesa, no momento não é o adequado, né? E outra jogadora que eu acho que o Thiago até citou, o Rafa também citou, foi a Saki Kumagai, né? Saki Kumagai, na Copa de 2011, marcou o pênalti decisivo que deu o primeiro título mundial à França. Ela era, na época eu não lembro a idade dela, mas ela estava chegando na seleção, né, na época. E hoje é uma das figuras, multicampeã com o Lyon, joga como volante, joga como zagueira ao lado da Renard, e vai ser um ponto importante nessa equipe, essa experiência dela, um elenco tão jovem. A questão da Kumagai vai ser muito importante dentro de um time tão jovem. Mas, como o Rafa citou, como o Thiago citou, é a equipe que está se projetando para o futuro. Para essa Copa do Mundo, acho que é um pouco cedo a gente traçar perspectivas além da oitavas ou quartas de final para elas. A Kumagai, que como você falou, faz ali a primeira volante no Lyon, né? E na seleção ela já joga mais como zagueira mesmo. Mas ela é uma jogadora com uma classe sensacional, né? E eu só queria destacar isso, porque para mim ela é a referência da equipe, mesmo com todos esses talentos que o Thiago, que vocês dois falaram, das jovens jogadoras que estão surgindo, da base do Japão, que vem muito forte, né? Vem até a Minami, que foi eleita a melhor zagueira do Mundial Sub-20, né? Do que o Japão conquistou. Tem muito talento, tem muitas jogadoras de qualidade, mas e não diminuindo elas, né? Mas eu gostaria de destacar
a Saki Kumagai, até porque joga na maior equipe do mundo, né? E como eu acabei de citar, ela é uma zagueira na seleção, e ela, como zagueira, ela dá ela tem uma característica assim de conseguir sair jogando num nível altíssimo, né? Como zagueira, além dela ter um poder de marcação muito, muito bom, muito interessante, e como volante no Lyon, ela faz ali meio que o que o Busquets, né, faz no Barcelona. Ela tem uma qualidade para ler espaços e para se posicionar bem, para receber a bola, fora os predicados defensivos, né, que ela tem um desarme muito, muito bom. Ela tem uma leitura da trajetória de passes, ela consegue interceptar passes, enfim, é uma jogadora que eu tô me tornando fã. Tô até pensando, né, em sugerir pro Bruno aqui pra gente fazer um episódio especial, mas mais pra frente, porque agora é hora de Copa do Mundo. Rafa, tem mais algum destaque assim que você queria fazer sobre o Japão ou sobre o grupo D? Então, o grupo D, a gente estava falando aqui do Japão grossamente comparando com a Itália no masculino, né, que vai jogando, vai se arrastando, quando se acordou para na final. A gente não pode ignorar essa hipótese também, né? Não pode ignorar isso, pode acontecer isso também. A gente falou diversas vezes aqui, né? Como a seleção ela tem jogado. Por exemplo, a gente pode ignorar o fato que o Japão venceu os Estados Unidos. Venceu os Estados Unidos e venceu bem. A gente pode ignorar o fato de que o Japão venceu o Brasil, né? Empatou com os Estados Unidos, né? A gente pode ignorar o fato de vencer o Brasil, que, salvo o momento que a seleção vive, a maneira como deu foi bastante consistente. O empate contra a Alemanha, o Bruno falou, né, que a Alemanha teve muito mais posse de bola, isso é verdade. A Alemanha teve chances até muito claras, inclusive os 2 gols japoneses saíram de falhas da chute, né, de saída da chute. Em dia de Borradi, a chute acabou entregando praticamente 2 gols aí pro Japão, mas o Japão também chegou a ter chance aí de poder fazer o terceiro, quando estava 2-2, poderia ter virado o jogo. Então, é uma seleção que é uma incógnita, muito pelo que a Saki Takakura parece esconder, né? E muito do que ela pode render dentro da Copa, dentro de jogo a jogo, enfrentando uma seleção inglesa, enfrentando vocês e, consequentemente, a seleção argentina, né? Então, acredito que a gente pode descartar a mínima hipótese, é verdade, uma hipótese muito pequena, e o Japão surpreender de novo e chegar uma semifinal, uma final, quem sabe. Bom, eu acho que assim como os outros grupos que a gente já analisou aqui nos episódios anteriores, é um grupo que vai ter jogos interessantíssimos, né? Até a própria Argentina, que a gente não espera tanto, até porque a gente já comentou sobre as questões estruturais e toda a defasagem física, né, que as atletas acabam sofrendo, e isso acaba impactando um pouco na seleção, mas é uma equipe que tem talentos, um grupo interessantíssimo, né, para se assistir, e eu acho que vai ser um dos grupos mais interessantes da Copa para a gente acabar acompanhando. Inglaterra, no grupo, já no início aqui da Copa, vai ter ali seus 3 jogos para se mostrar se vai ser uma das candidatas ao título, se vai chegar cambaleando no mata-mata e no mata-mata crescer. A Escócia, que a gente conversou, né, tem grandes jogadoras que conhecem muitas jogadoras inglesas, então vai ser também um confronto bem interessante. E o Japão, com toda essa tradição, essa história, e essas jovens jogadoras que vem despontando aí para o futebol mundial, né? Então, vai ser um grupo bem interessante de se assistir. Bom, mais uma vez agradecer a participação do Rafael Alves aí, do Planeta Futebol Feminino, parceiro, amigo aqui fora dos bastidores aqui do futebol feminino, é uma pessoa que eu considero já meu amigo pessoal, e
sempre que a gente tiver uma oportunidade, né, se encontrar, a gente bater sempre um papo, né, Rafa? Isso, não, sempre um prazer e sabe que a recíproca é verdadeira. Viu quando o Bruno de São Paulo, Bruno, você já tá convidado, a primeira cerveja eu pago, hein? Primeira cerveja eu garanto, depois o Thiago ele... Ótimo. Lá, então. E é isso, obrigado pelo convite, é sempre bom falar de futebol feminino. Eu confesso que eu tô um pouco enferrujado com isso, deve ter escrito mais do que falado. Eu tenho ando escrevendo bastante sobre e falando menos, né? Então foi uma oportunidade de eu poder falar um pouco mais também, da gente poder aprofundar essa discussão, né? Como eu disse no programa anterior, é muito legal a gente ver que hoje tem tanto conteúdo sobre o futebol feminino para explorar, né? Tem vocês aqui, tem as meninas ditadores, tem o Joga Delas, que é um canal fabuloso, tem a Mariana Spinelli da FPL que está abrindo espaço também sobre o futebol feminino por lá, enfim, que legal. E bom, passa no DM, né? Tem sido uma das gratas surpresas que a gente tem, os presentes que a gente tem ganhado aí da comunidade de futebol feminino. Que bom que é assim, que bom que essa Copa está trazendo isso também. Beleza? Então muito obrigado, até a próxima. É isso aí, valeu. E só aproveitando, você comentou do Joga Delas, elas estão fazendo uma parceria com o pessoal do 4231, estão fazendo podcasts temáticos sobre a Copa do Mundo Feminina, tá bem legal, recomendo. E Brunão, mais aí um baita papo, né, como a gente já costuma dizer, uma conversa bem interessante, a gente aprendendo bastante com o Rafael Alves, que é um mito dentro da modalidade, né? Rafa manja demais de futebol nacional, internacional, e mais uma vez um prazer estar participando de primeira, falando sobre esse grupo muito interessante, e estamos aí presentes para falar sobre todos os grupos da Copa do Mundo Feminino, fazendo a melhor cobertura aí para você que está chegando agora, está começando a acompanhar a modalidade, para quem já acompanha há algum tempo e não quer acompanhar a sua seleção brasileira. Enfim, agradeço desde o convite de estar sempre aqui, o Rafa, presença incrível no podcast, e até a próxima. É isso aí, então deixo aqui meu agradecimento a todo mundo que está acompanhando o No Primeira e o projeto do Amplitude FC, que é onde a gente está fazendo os nossos podcasts em parceria com os meninos do Amplitude FC. E é isso que o Bruno falou, a gente faz o podcast para quem conhece a modalidade, mas faz também para quem não acompanha, está tentando aprender um pouco, vai aprendendo junto com a gente também, dia a dia aprendendo mais sobre a modalidade e tentando propagar um pouco de conhecimento que a gente tem. Mais uma baita conversa, agradeço novamente a você que está aí ouvindo e valeu!